gravar a segunda parte aqui. Vou gravar a segunda parte. Deu um Beleza. pipoquinho aqui, deu um pipoquinho. Não sei o que houve aqui. Alguma coisa da net aqui. A net às vezes fica meio rebelde mesmo. Aí, continuando. Não, tem problema não. Não perdemos nada. Eu O senhor botei... pode voltar, porque Ah, quando o senhor começou o slide, o senhor já começou a travar. Aí ah, quando é? eu ia falar para Aqui? o senhor caiu. Ah, é? Ah, então tá. Aqui, né? Quando eu tava falando aqui. Isso, Então, vamos de novo, sem problema. A onda é somente energia, né? Como eu falei, ela só propaga, ela só transmite, né? Só leva energia. Matéria não. Pois só faz transferência de energia cinética da fonte para o meio. A definição de onda é qualquer perturbação ou pulso que se propaga em um meio, tá? Aí ele está falando aqui das ondas mecânicas, porque não que se propaga no meio. Tem onda que se propaga sem meio. Não, né? Não falei para você? isso. Então, as ondas que se propagam sem meio material são as eletromagnéticas, por exemplo. Tá? Ele está falando aqui de onda mecânica. Tá? Então, vamos lá. Imaginando que alguém segura uma corda pela mão e começa a oscilar, levantando e baixando isso. Olha o que acontece aqui, o padrão das ondas. Elas formam ondas transversais, tá? Transversal que a gente sabe que faz assim, né? Sobe, desce e vai para frente, né? Os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas senoidais que passarão pela corda com velocidade e intensidade V, conforme a ilustração abaixo. Então ela vai se deslocar com uma velocidade V. Tudo bem? Tudo A bem. velocidade de uma onda pode ser, portanto, calculada da seguinte forma. Ó, isso aqui a gente estudou em cinemática, lembra do sorvete? Lembro. Simples assim. Velocidade é igual a distância percorrida pela onda, por aquela corda, dividido pelo tempo que ela levou para se propagar. Não é não? Olha aí, se no estudo da onda a gente falou que comprimento de onda é o tal do lambda em valores fixos, a gente pode chamar o tal de delta S de lambda, não é verdade? Entendeu? Entendi. E o tempo que ela levou do período. T, período. Então, velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda sobre período. Mas lembra que o inverso do período não dá frequência? Isso. Então, poderíamos dizer que se frequência é o inverso do período, aquela fórmula vai ficar o seguinte: V é igual a lambda multiplicado por F. Ela pode ficar assim, ou ela pode ficar V igual a lambda multiplicado por F. Quer que eu bote no quadro ou já consegui entender? Não, eu já anotei. Então, 1 sobre T, o inverso do período, é a frequência. Então, vai ser o produto do comprimento de onda vezes a frequência, que vai dar a velocidade da onda. Velocidade aqui nesse caso vai estar em metro por segundo, que é SI. Lambda vai estar em metro. Frequência em hertz, que é o inverso do segundo. Tudo bem? Ficou claro isso Tudo bem. aqui? Ficou? Ótimo. Período T. O intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. É isso. Aqui. Amplitude é o eixo do repouso até a crista ou o eixo do repouso até o vale, né? Aqui é a alternação positiva que ele falou. Isso aqui é o tempo que percorre, tá? E isso aqui é o lambda, ó, que vai de 3 nós consecutivos formam um lambda, ou 2 cristas formam um lambda, ou 2 vales formam um lambda, tá bom? Como a gente estudou. Então, a frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante no unidade de tempo. Já vimos isso. Olha aí, 2 cristas, amplitude, ficou claro? Amplitude, lambda, ó, que é a distância de duas cristas, e por aí vai. Tá? Uma alta frequência, ela vai, isso aqui vai cada vez mais encurtando e ficando mais próximo uma da outra, né? E uma onda mais baixa, ou de baixa frequência, isso aqui vai cada vez mais se afastando uma da outra. Tá ok? Então, é Ok. isso. Equação da frequência do período. Frequência é o inverso do período, frequência está em hertz, período está em segundos. Uma revolução, a execução por segundo, corresponde a 1 hertz. Então,
uma rotação por segundo ou um ciclo por segundo, ciclo que seria uma forma dela percorrer esses 3 nós, os 2 cristas, os 2 vales, o tempo, né, é o tal do Hertz. Uma revolução por segundo. Tudo bem? Tudo. Então é isso, ó, a amplitude aí, distância de uma crista a um vale. E quanto maior isso, mais intensa a onda, que é o tal do volume, que é quando você no rádio lá gira aquele botãozão, né? Que eu não sei mais se é assim, agora é tudo digital. Quando você girava aquele botãozão e aumentava, o som ficava bum, 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 e aumentava aquele, né? Ficava mais intenso, que tem vizinho, a gente sempre tem um vizinho que é assim, né? Meio xarope, que gosta de ouvir música alta, né? E aí ele aumenta a intensidade do som, portanto, ele aumenta a amplitude do som, que está ligado à energia do som. Isso é volume. Tá bom? Muito bem. Tá bom. Um som forte e um som fraco, ele está ligado a essa situação que eu falei, ó. Sons fortes ou sons fracos estão ligados à intensidade, que é essa coisa do volume. Sons altos e sons baixos estão ligados à frequência. Tá bom? Então, som forte, som fraco, amplitude, energia, volume. Som alto e som baixo, frequência, né? Que é de maior frequência ou de menor frequência em hertz. Tá bom? É isso. Aqui, quando você pega uma lâmina e ele está aqui paradinha, ela está retinha, paradinha, você vai e puxa ela para baixo e solta, ela não fica fazendo esse negócio aqui, ó, né? Uma lâmina presa num ponto fica fazendo esse negócio assim. Então, Fica. ela está gerando. O que está acontecendo com ela? Ela está gerando pulsos ou, como eu posso dizer o nome? Perturbações num determinado tempo, mas de forma igual. Quando ela vem para cá e vai para cá, ela leva um tempo T. E quando ela sobe, ela leva esse mesmo tempo T. Quando ela desce, T. Quando ela sobe, T. Sendo que isso aqui é a amplitude negativa do vale, aqui é a amplitude positiva da crista. E aí vai formando isso aqui, ó. Se isso aqui é uma forma lenta de ser, ou seja, a lâmina é mais grossa e ela vai bem devagar fazendo assim, a frequência é baixa de emissão. Agora, se é uma lâmina fininha, aí ela vai bem mais rápido, né? E aí a frequência dela é alta, ela emite uma oscilação bem mais rápida em decorrer do tempo. O som alto ou agudo corresponde a uma frequência contrária do baixo ou grave, tá? Então, aí a especialista ou a AFA pode querer te confundir nisso. Dizer que o som alto é um som intenso, um som forte. Não, tá? Temos que saber distinguir isso direitinho, tá bom? Isso pode vir cair numa questão teórica. Então, na onda, é a distância que a perturbação percorre durante o período que vai formar um lambda. Isso aí a gente já falou, já refalou, né? Ou seja, olha, agora ele pegou a velocidade e chamou de C. Por que ele chamou de C? Ele está falando aqui de onda eletromagnética. A onda eletromagnética é uma onda que já tem uma velocidade fixa. Ela não tem velocidades variáveis com vários valores, não. Com muitos valores. Não. Ela tem um valor fixo. A onda eletromagnética se propaga com a velocidade C, que é a velocidade da luz. Tudo bem? Aí a coisa muda de aspecto. Por quê? Por que ela muda de aspecto? Vamos sair um pouquinho aqui do slide e ir para o quadro. Tá vendo o quadro direitinho aí? Tô. Ok. Então, olha que interessante. Uma onda eletromagnética vai se comportar exatamente com esses mesmos padrões aí que você viu da onda mecânica. Exatamente nesses padrões. Mas como é que isso se dá? Eu falei para você o seguinte, que velocidade é igual ao espaço percorrido por tempo gasto. Mas que na onda se comporta assim, não é verdade? Lá era o tal do sorvete, lembra? ΔS sobre ΔT. Só que por analogia a gente chamou ΔS de lambda e ΔT de período. Correto? Correto. Portanto, se eu sei que a frequência é o inverso do período, eu posso deixar a fórmula desse jeito assim, não tem problema nenhum. Se ele me der velocidade, período e pedir lambda, ou o contrário, pedir lambda, período e pedir velocidade, eu deixo assim. Mas se ele quiser pedir
velocidade e componente de onda e pedir frequência, aí eu vou ter que substituir, né? Que aí vai ficar assim, ó. Essa fórmula ela vem para cá e vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a lambda multiplicado por 1 sobre t. Ó, entendeu por quê? A gente já falou sobre isso. E o inverso do período é a tal da frequência. Então, é o tal de V igual a lambda F. Que a gente fala, para memorizar isso de forma bem engraçada, que vaca, ó, V de vaca, lambe de lambda, farinha. Beleza? Aí tu não esquece. Vaca, lambe, farinha. V igual a lambda vezes F. Beleza? Beleza. Vaca, lambe, farinha. Para não esquecer. E essa aqui é a equação fundamental da onda, tá? É chamada equação fundamental da onda. Por que fundamental? Você vai ver que isso aqui cai que nem chuchu da serra. Cai muito na especialista, muito, não é pouco, não. Com certeza eu posso prever que na próxima prova da especialista vai ter uma questão que isso aqui vai estar envolvido. Pode ser que não seja diretamente, mas isso aqui vai estar na especialista. E agrava esse dia, hein? Quer dizer, tá gravado já na aula aí. Com certeza isso aqui vai cair no especialista. E isso seria a coisa mais importante da aula até agora. Beleza, meu anjo? Tamo junto? Até aqui tudo claro? Tudo. Ok. Ó, e aí, uma onda qualquer, ela é a tal da vaca lambe-farinha. Mas uma onda eletromagnética não tem qualquer velocidade. Uma onda eletromagnética, ela se propaga, ela vai para frente, né? Porque ela faz isso aqui, né? E vai para frente. Ela se propaga com uma velocidade c, tá? Ao invés de v. Mas só se ela se tornar uma onda eletromagnética, tá? E a onda e o valor c já é um valor fixo. Você não precisa descobrir esse valor. Ele já existe, já está tabelado. Qual é mesmo? 299.792, né? Que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo ou 3 vezes 10 a 8. Hã? 3 a 10 a 8. Então, ou 300 milhões de metros por segundo, que é o famoso 3 multiplicado por 10 à oitava metros por segundo. Pode ser também 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetro por segundo, tá? E aí é só somar mais 3 de 5 vai virar 8. Ele pode fazer uma pegadinha. É a mesma coisa que essas duas coisas, tá? Mas aí, normalmente, o pessoal bota no SI, que é o tal do 3 multiplicado por 10 à oitava metros por segundo. Muito mais fácil de trabalhar, né? Excelente? Sim. É isso, ó. Lambda, comprimento de onda. Onda sonora ou onda eletromagnética. C, velocidade da luz no vácuo. 299.792.458 quilômetros por segundo, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é igual a 300 milhões de metros por segundo. Velocidade do som no ar. 343 metros por segundo a 20 graus Celsius. 68 graus Fahrenheit. Frequência da onda é o inverso do segundo, que é o Hertz. E a gente ouve de 20 a 20 mil Hertz. Infrassom, ultrassom. Isso é a capacidade do ouvido humano normal e jovem ouvir, captar frequências na natureza. Abaixo disso, não. Tá? Saca mosquito? Mosquito de noite, quando você está dormindo, aquele barulho chato. Insuportável. Insuportável. Cara, esse filho da mãe, ele fica fazendo essa frequência próxima isso aqui, ó. Por isso que fica insuportável. Já é um limiar do insuportável pra gente. Ele bate aquela bodega muito rápido, mas não é mais, você não tem noção, né? E a gente capta essa bodega. Antes não captasse, né? Porque senão não acordaria a gente, né? Mas tá entre... Tá certo? E próximo disso aqui, ó. Ele bate muito rápido aquilo ali, você não tem noção. Tá? É isso. Aí, você já sabe
Esse slide está à tua disposição, tá? Para você quiser ver. Depois a gente fala desse negócio de interferência construtiva e destrutiva. Isso aí é mó furada para aprender. Sabe por que é mó furada? Vou dizer para você. Só se eles queimarem a minha língua. Especialista não cobra isso aqui. É a coisa mais rara. E é um negócio meio é legal de entender, mas é meio sem lógica, entendeu? Apesar para entender a onda por completo tem que ter esse conteúdo. Mas eu vou pular isso aqui, que eu acho uma coisa que não é essencial para a gente, para a nossa prova, tá? Posso me equivocar, mas eu até agora não me equivoquei. E já tem uma estrada aí já de aula. Quando o objeto se desloca a velocidades superiores à velocidade do som, a gente chama isso de supersônico, né? Um avião supersônico, já ouviu falar nisso? Já. Os aviões chamados caças, né? Alguns deles atingem velocidades supersônicas. O que significa isso, Karine? O que significa um avião supersônico ou até ultrassônico? Quando ele supera a velocidade do som. Os 20.000, né? Lembra? A gente falou isso em algum momento, né? Eu acho que falamos na aula passada, se não estou enganado sobre isso, né? Não é o 20.000, vamos lá. A velocidade do som no vácuo a 20 graus. Não, no vácuo não. A velocidade do som no ar, ao nível do mar, e a 20 graus Celsius, Karine, está por volta de 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som, tá? Ao nível do mar. Tudo bem? Isso aqui, se a gente passar para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6, lembra? Vamos arredondar para 4 para ficar legal? 3,6, 4, bem próximo. Só para a gente ter uma ideia. Vai para 1.200 mais 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 1.360 quilômetros por hora. Concorda comigo? Aproximadamente. Então, a velocidade do som no ar, ela está por volta de 1.360 quilômetros por hora. Ficou claro isso? Ficou. É uma velocidade alta, né? É uma baita velocidade, né? Só que os caças eles conseguem superar isso aqui. Não sei se você gosta de filme de aviação, de caça. Teve agora o último, né? O Top Gun Maverick, né? Nem assisti. Muito legal. Mas se você viu o spoiler trailer, no momento que eles estão voando, do nada, forma uma nuvem branca em volta do avião. Num belo momento, eles estão voando ali. Vou ver se eu. Me cobra para eu te mandar essa cena. Uma nuvem brancona em volta do avião, assim. Aí ela vem e fica um tempo, ela explode, como se fosse uma explosão. Aí aquilo é a hora que ele ultrapassa a velocidade do som. Fica mais rápido. O que significa? Quando um caça passa numa velocidade supersônica, ele passa. Aí dá uns segundos e aí depois vem o som. Mas bem depois que ele passou. Acontece também com um raio. Com um raio. Né? O raio de. Você vê aquela luz azul passar, tu não ouve nada. Depois de segundos, mas muito tempo depois, a gente escuta. Assim, não é? Por quê? Verdade. Porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Uma não consegue acompanhar a outra. Na hora que aquela luz foi emitida, o som levou, né, muito mais tempo para acompanhar a velocidade da luz. Porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E a do som, 1.360 quilômetros por hora. Olha só a covardia, né? E aí, esse avião aqui, ó, que é o Concorde, ele era supersônico. Era legal, porque isso aqui fazia o trecho França, Rio de Janeiro,
em 33 minutos esse avião. Agora tu imagina, tu ir para a França em 33 minutos. Decolar do Rio de Janeiro. Pô, Ele era top. Não sei por que, que esse avião ele não permaneceu, né? Tinha um altíssimo custo operacional. Então a passagem desse negócio era papo assim de R$ 8.000, R$ 12.000 para você voar num avião apenas. desse. R$ 12.000 para você voar. Mas a sensação, né? Quem voou teve essa experiência, né? Teve essa honra de voar de forma supersônica, né? Como um caça, né? Tinha suas benesses. Só que é o seguinte, cara, você botar 300 pessoas num voo, cada uma pagando de R$ 8.000 a R$ 12.000, pô, periodicamente tem que arrumar uma galera de cacife alto, né? Coisa que eles não conseguiram por muito tempo. Então teve que desativar, porque realmente o custo operacional desse avião era horrivelmente alto, né? Mas é legal. Ele subia acima da estratosfera, aí ficava um vácuo lá, né? Muito mais vácuo, né? Bem menos ar, né? Para colidir, né? Aí ele metia a velocidade supersônica. Como não tinha quase arrasto, como não tinha quase atrito, ele ia mas muito rápido, deu uma bala e em meia hora ele chegava na França. França, capital, né? Na capital é Paris, né? Paris, né? Na verdade, França é o país. A capital Paris, entendeu? Lá na França. 33 minutos de voo daqui do Rio de Janeiro. Legal, né? E é isso. Aí a gente tem aqui ó, as infrações abaixo de 20 Hz, a faixa de audição humana, que é o que a gente consegue captar até um pouquinho acima de 10.000, né? Isso aqui é um sonar, né? A gente ainda consegue captar aqui 20.000, ó, né? Passou disso, ó, ultrassons, 100.000 Hz, 1 milhão de Hz, frequência de ultrassons para fins médicos, tá? Aí os golfinhos e os morcegos conseguem captar esses trechos aqui todo. Ó. O morcego é um negócio interessante, né? Ele não enxerga, né? É toda a audição dele, né? A audição dele é a seguinte: é emitir ultrassom e aí ver aquilo refletindo. Quando ele reflete e bate nele, ele sabe exatamente que existe um obstáculo na frente dele. Aí ele se desvia. Ele vê o obstáculo um pouquinho para a esquerda dele, porque refletiu o som, ele sabe que aquilo ali é um obstáculo, aí ele desvia. Então ele não enxerga com visão, ele enxerga com som, com emissão de frequência. Bem legal, né? Então aqui, Nossa. ó, vaca lambe farinha, tá vendo? Ok? E lambda V vezes T. Depois que a onda é emitida, seu período, que é o tempo que ela leva, e sua frequência não mudam mais. Não dá para mexer em frequência nem em período nunca, tá? Mas lambda, que é comprimento de onda, e velocidade dá para mexer. Então não se esqueça disso. Não dá para mexer F nem T. Mas dá para mexer em V e em lambda. Tá bom? Beleza. Importante isso, tá? A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. A luz é mais rápida em meios menos densos, já o som se propaga mais rapidamente em meios mais densos. Ok. Aí aqui são algumas categorias ou faixas de ondas eletromagnéticas, que são ondas, tá? Ondas que percorrem com a velocidade, né? C, que é a onda eletromagnética, que a soma dessas faixas de frequências, que é uma faixa costurada com outra faixinha, vai formar o que a gente chama espectro eletromagnético, que vão ter várias camadas de tipos de radiação, né, ondas, que vão formar um grande, amplo espectro, né, uma grande faixa. Pequenas faixas somadas vão virar grandes faixas. E essas pequenas faixas que são umas características de ondas, vão ter natureza diferente, a gente vai formar o espectro total da onda eletromagnética. Então, algumas delas são raios gama.
emitidos por materiais radioativos e usados no tratamento de câncer e de muitas doenças de pele. Tratamento de câncer seria a quimioterapia, emissão de raios gama. Isso aqui é altamente nocivo para o nosso corpo, tá? Aqueles acidentes nucleares que existem, que a gente ouve falar em Chernobyl, Fukushima, no Japão, não sei se você ouviu falar, um acidente que teve lá em Goiás, né? São raios desse cara aqui. Isso aqui é altamente nocivo para o ser humano, tá? Tem que evitar ao máximo ter contato com isso aqui, que realmente é muito nocivo e perigoso para a saúde humana. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão radioativa. Raio-X ajuda os médicos a tratar e diagnosticar doenças. Isso aqui é quando você, né? Como você não, Deus me livre. Quando alguém se fratura ou machuca, cai, né? Aí a gente tira uma chapa, né, de raio-x, né? Aí a gente vê o nosso osso, né? Exatamente como ele está lá, se tiver rompido, tiver quebrado. É o raio-x que emite esse tipo de coisa para enxergar só o osso e tirar a pele que ele não enxerga, tá bom? Raios ultravioleta. Aí isso aqui é usado como desinfetante. Estranho, desinfetante, né? Na verdade, isso aqui é o que a gente precisa para bronzear, né? Quando vai para a praia, a gente volta bem bronzeadinho, é o raio ultravioleta, que está no sol, ok? Raios infravermelhos são emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas, tá? Infravermelho é calor purinho. Então, você sentiu calor, assim, tá perto do forno de micro-ondas. Não tem aquele negócio quentinho? Ou forno na verdade, o micro-ondas você não sente, não. É forno de fogão, né? Tá assando alguma coisa lá no forno. Você não chega perto daquilo, você não vê que aquilo tá muito quente? E é claro, você não vai botar a mão ali, que senão você se machuca e queima, né? Aquilo ali é a radiação infravermelho, tá? Tudo que você sente calor. Até o sol quentinho, né? Quando bate em você, aquilo é radiação infravermelho. Corpos aquecidos, tá bom? E ondas de rádio são usadas pela emissora de rádio e televisão. Isso aqui é o que faz as televisões e os rádios funcionarem, né? Quando você sintoniza naquela frequência, né? Cada estação, cada coisa vai ter a sua frequência. Por exemplo, a Rádio Globo, ela tem tantos mil quilohertz. A Rádio Alegria, tantos megahertz. A Rádio Informação FM, tem tantos gigahertz, né? Giga não, kilohertz, né? Ou megahertz. Aí é aquilo, fica essa faixa, que é o rádio, que é uma certa faixa de frequência. Como eu falei, de kilohertz a megahertz. Tudo bem? É a mesma coisa com o som do computador? Ou é diferente? O som do computador. Qualquer som vai emitir uma frequência, né? Que é a onda, né? E a gente capta som. Som é onda. Onda mecânica, né? Longitudinal, correto? Correto. É tudo que a gente está estudando aqui. Então, a emissão de um som, ela vai ter uma frequência característica, ela vai ter um comprimento de onda característico, ela vai ter o quê? Um período característico e uma velocidade característica. Que aí vai depender de qual tipo de som que você está falando. Tá bom? Tá bom. Instrumento de som tem frequência diferente, tem timbre diferente. A gente vai ver isso melhor em acústica. Fica tranquila, tá? A gente está um pouco avançado. Mas vamos lá. Vamos fazer esse exercíciozinho aí? Para ficar esperto? Só para a gente ver se está ficando espertinho. Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. Beleza? O segmento dessa onda aparece na figura. Determine sua velocidade de propagação. E aí? Como é que a gente faz isso? 20 vezes 9. Perceba que o 9 está no centímetro, tá? Fora do SI. Ai, foi mal. E outra. Não está entre duas cristas e dois vales, tá? Não está. A gente tem que botar em duas cristas, dois vales ou três nós. Aí tá só em dois nós. Então tem uma maldadezinha aí. Você tem que ajustar isso aí para três nós seguidos, consecutivos, ou duas cristas ou dois vales.
e passar para metro, porque é o sistema internacional. Não é entregue de bandeja, não. Quer tentar aí ou vamos fazer junto? Vamos lá? Vamos juntinho? Deixa eu fazer o desenho aqui. Vamos, né, porque agora começar aí é bom a gente começar junto, né? Para início. Ó, aqui, ó, a distância entre dois nós. Lembra que a gente está falando de nó? O que é nó? Aqui, ó, nó e nó. Para a gente achar o lambda, nós precisamos de 3 nós consecutivos. Lembra disso? Lembro. Se aqui é 9 centímetros, quanto falta para chegar no terceiro nó mesmo? Quanto falta para chegar no terceiro nó? Essa distância é igual a essa. 9. 9 centímetros. Percebeu? Então, a distância entre dois nós consecutivos equivale à metade de uma onda. Ou seja, lambda sobre 2. Percebeu? Se metade do lambda é 9, então um lambda inteiro, que é um comprimento de onda inteiro, é o dobro de 9. Então, é 2 vezes 9 centímetros, que dá 18 centímetros, correto? 18 centímetros são quantos metros? Ó, lembrando, centímetro, decímetro, metro. Então, 18 centímetros é 1,8 decímetro ou 0,18 metro, correto? Correto. Então, o lambda dessa onda aí, 0,18 metro. Então, está no SI. Se a frequência que ele falou é 20 Hz, o que ele quer saber? A velocidade de propagação? É isso? Isso. E aí? Se eu tenho lambda, se eu tenho F e eu preciso de V, qual é a relação entre essas 3 grandezas mesmo? Tem aquela musiquinha. Vaca. Lambe. Farinha. Farinha. Muito bem. Então, V é o produto do lambda vezes F. Lambda, eu falei que é 0,18. F, eu falei que é 20. Quanto é que é 0,18 vezes 20? 1,8 vezes 2, né? 3,6. O quê? 3,6 metros por... Não, é velocidade. Metros por segundo. Metros por segundo. No sistema internacional. 3,6 metros por segundo. Tá vendo aí como é que é o negócio? Ó. Tô vendo. E aí ele botou 320 centímetros por segundo, né? Que ele errou, né? Que é um enrolado. 18 vezes 20 dá 360, né? 320. Enrolado. Oh, meu Deus. Não erramos nada aí, não. É 3,6 metros por segundo, ele está falando que é 320 centímetros por segundo. E aí ele quis botar fora da SI. Mas como é que esse enrolado vai botar fora da SI se está em hertz? Ele não pode botar numa unidade em outra, ele tem que botar todo mundo no mesmo sistema. Isso aqui foi vacilo quando o cara preencheu aí a resolução. Tá tudo errado. Tá? Aí, vamos para esse exemplo aqui. Exemplo 2. De uma torneira caem gotas idênticas, a razão de 3 a cada segundo, exatamente no centro da superfície livre da água. Os círculos da figura representam cristas, originadas pelas gotas. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. E aí? Aí. Veja bem.
3 gotas a cada segundo. Aí vai formando isso aí, ó. Né? Se cai em 3 gotas a cada segundo, a revolução por tempo, que aí seria a frequência, são 3 Hz, correto? 3 revoluções por segundo. Beleza? Beleza. Então a frequência é 3 Hz. Tá em segundo, então cai em Hz. Beleza. Aí ele fala vaca lambe farinha. Por quê? Porque aqui, ó, ele quer a propagação e ele dá pra gente, ó, as cristas, ó, as distâncias das cristas. Perceba? Quando a gota cai, ela cai aqui. Aí a onda vai se propagando, né? De forma bidimensional, no plano, né? Aí ela atinge 6 centímetros, ela faz um lambda. 12 centímetros, ela faz 2 lambda. 18 centímetros, ela faz 3 lambda. Então, aqui é a distância de 3 nós consecutivos, ou 2 cristas e 2 vales. Ó, aqui é a primeira, ó, aqui é o primeiro vale, que aí a pedra vai e afunda, então forma um vale, e aqui é o segundo vale. Aqui é o terceiro vale, quarto vale, são 2 seguidos. Portanto, ó, aí, dá 6 cada vale, né? É uma frente de onda. A gente chama essa frente de onda aqui, ó, que são distâncias entre essas 2 circunferências, de lambda. Princípio de Huygens. Huygens. É cobrado na especialista. Princípio de Huygens. Então, essa aqui é uma frente de onda. Cada frente de onda tem um lambda de propagação, tá? 18 centímetros por segundo. No cálculo aí do vaca lambe farinha, beleza? Beleza. Ficou claro aí? Ficou claro? Ficou. É isso. Quer fazer mais exercício ou tá bom por hoje? Já deu 9 horas, né? Nossa aulinha. Não, deu não. Tem mais 15 minutinhos. Podemos fazer alguma coisa aí se você quiser. O que o senhor preferir. Por mim, tanto faz. Vamos lá? Vamos dar uma aprimorada então. Vamos dar uma aprimoradinha, né? Seria legal. Vamos lá. Olha aí. Ah, especialista, que maravilha. Vamos fazer essa 1 e a 2 aqui. E a 3 e a... Essa 1 a gente fez. Já fez? Fizemos, né? Foi, tava no Lá no slide. Beleza, então é para 2. Um garoto mexendo nos pertences do seu pai, que é um professor de física, é meu filho, né? O Felipe, né? Encontra Eu ia falar isso agora. encontra um papel quadriculado com uma figura a seguir. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica, propagando-se da esquerda para a direita. Considerando que nos eixos das abscissas esteja representado o tempo em segundos, que nos eixos das ordenadas esteja representada a amplitude da onda em metros, e que o comprimento de onda seja de 8 metros, e que cada quadradinho da escala da figura tenha uma área numericamente igual a 1 por 1. A sua velocidade de propagação em metros por segundo será d. E aí, como é que faz isso? Vamos lá? Vamos fazer juntos essa? Pode ser. Aí, deixa eu apagar aqui primeiro. Ele falou o seguinte: eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, tempo, e eixo das ordenadas, amplitude, que é a nossa intensidade, né? O A, aqui, né? Muito bem. Ele falou o seguinte: que o comprimento de onda seja 8. Então, o lambda vale 8. Vou até deixar esse desenho aqui de onda aqui, ó, para nos ajudar aqui a enxergar melhor isso. Sem problema. Release are suspicious. Last in heaven change. Beleza? Ficou claro isso aqui? Ficou. Uhum. Ótimo. Nossa ondinha, nossa conhecida ondinha. Aí, ele falou que lambda vale 8. 8 metros, já está no SI. Beleza, maravilha.
Cada quadradinho tem uma área numericamente igual a 1. 1 de unidade de alguma coisa, né? A velocidade de propagação é... então vamos contar quantos quadradinhos tem, para achar o que a gente poderia achar aí. A velocidade, por exemplo, ou a frequência? A frequência? Então, como é que a gente vai achar a frequência? É o inverso do período, né? Se ele falou aqui no eixo horizontal, a gente tem o quê? A gente tem o tempo. Então, cada quadradinho desse vai ser unidade de tempo. Que no sistema internacional vai ser quantos segundos? Perdão, já respondi a pergunta. Que vai ser unidade. No sistema internacional vai ter que unidade? Segundo, né? Então, para a gente calcular um período desse lambda aqui, a gente tem que contar desse nó aqui até esse segundo nó e depois esse terceiro nó. Não é verdade? Quantos segundos tem, né? Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos. Percebe? Chegou no terceiro nó. Então, o período para a onda fazer um lambda completo aqui, 2 cristas, ou 2 vales, ou 3 nós, que nesse caso seria 3 nós, o período 8 segundos, percebe? Entendeu? 8 unidades de 1. 8 unidades de 1 segundo. Então, qual é? Ele quer saber o quê? O valor de quem? Da frequência? A velocidade de propagação. E aí? Como é que a gente faz? Tendo lambda, já achamos o período, e aí agora vamos achar o V. Velocidade é igual a espaço sobre tempo, lembra? Velocidade é espaço sobre tempo. Delta S sobre delta T, lá no cinemático, que para onda a gente vai botar lambda sobre tal, né? E aí, tem tudo? Tem. V é igual a 8 dividido por 8, não é verdade? Que dá 1. 1 o quê? Metro por segundo. Opção? Charlie. Bravo. Bravo! Muito bem, bravo! É isso aí. Esse não. Aí a gente tem um monte de coisa aqui que não estudou ainda. Não tem problema. Só vimos esse vaca, lambe e farinha, né? Pode ver essa 11, Acho que a gente viu, né? Ou não? Não, qualidade do som não. Ainda não vimos qualidade do som, não. Vamos ver isso em acústica. Ah, tá. Tá bom? Podemos... Essa 17 também é acústica. 16, 17... 16, 17 fica tranquilo para a gente ver. Esse de um determinado avião gira a 1.800 RPM, rotações por minuto. Qual a frequência em hertz dessa hélice? E aí? Como é que faria isso? Tem ideia? Ele já deu a frequência, que é rotações por minuto é revoluções por tempo, né? Que aí mas a gente sabe que para cair em hertz tem que ser por segundo, não minuto. Mas a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, não é verdade? Então a gente transformava em segundos, né? Primeiro. Então, 1.800 RPM vai dar quantos hertz de frequência? Fala para mim. 1.800, frequência de 1.800 rotações, que é ciclos, por minuto, vai dar 1 minuto. Quantos segundos tem? 60. Então vai ser 1.800 rotações a cada 60 segundos. Corta 0 por 0, 180 dividido por 6 dá quanto? 30. 30 Hz. Por que Hz? Porque de minuto virou segundo. Então, vira 60 segundos, que vai acabar na unidade de rotação por segundo.
Rotação por segundo, ou revolução por segundo, ou ciclo por segundo, é o tal do Hertz, que é a frequência. Tá bom? Então, 1800 RPM equivale a 30 Hz. Então, a gente já achou a frequência. 30 Hz. Brasil? Brasil. O que é que nos falta agora? Simplesmente nada. Já achamos a resposta, que é a opção. Qual é a opção aí? Letra A. Alfa, 30 Hz. Muito bem, pequenina. Entendeu aí a parada? Difícil isso? Não, tranquilo. Tranquilo, né? De uma certa forma, né? É. Eu espero que você tenha entendido bem. Entendi. É isso aí. Vou fazer a última aí pra gente ficar bem legal. E assim, tá bom por hoje. Na verdade, assim, ficou uma coisa muito básica, né? Para domínio e tal. Como o nosso cronograma é extenso, a gente tem que. Mas, na boa, nós pegamos um fundamento muito bom de ondulatória, né? Isso não é ruim. Isso não é ruim, porque quando vem essas questõezinhas meio chatas, a galera que gosta de estudar muito forte para resolver questão difícil, a especialista às vezes ela morde e assopra, ela vai e solta um negócio desse aí. Não é muito difícil disso acontecer, não. Né? Então vamos lá, para fechar. 17. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. O mergulhador consegue ouvir sons produzidos na praia. Essa onda sonora originária no ar, ao penetrar na água, não sofrerá alteração no. Lembra que tinham duas coisas que não sofriam alteração uma vez que a onda era emitida? Nós vimos isso. O que eram Lembro. as coisas? Que não mudam o tempo, o período Período e a e a frequência. frequência. A período e frequência não muda quando ela é emitida, uma vez que ela é emitida. Tá? Então a opção correta aí seria Alfa. alfa. Muito bem. Perfeito, perfeito. Demos o show de bola. Show de bola, show de bola.